Graça e paz, meus amados. Estamos aqui juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Eu aqui no meu quentinho, eu aqui derretendo, e você aí na sua sala com um ventilador bem gostoso, um ar-condicionado. Mas eu sei que você está orando pela gente e juntos nós somos mais fortes e logo nós vamos ter aqui um ar-condicionado para facilitar a vida do pastor. Louvamos a Deus por estarmos juntos. E eu quero nesse momento ser boca de Deus na tua vida e trazer uma palavra do alto até o teu coração. Até porque nós estamos vivendo tempos tão malucos, né? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, nós estamos vivendo tempos esquisitos demais, nós estamos vivendo aí momentos de contradições de vida, né? Onde esperamos tanto em promessas de Deus se cumprirem positivamente sobre a nossa vida e parece que só tem coisa ruim acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa, logo de começo, eu creio que nós estamos vivenciando os últimos dias da humanidade sobre a Terra. Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Lá em Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos ali no cenáculo, em cumprimento a uma ordem de Jesus que tinha dito para eles antes de Jesus subir aos céus. Ele disse assim: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles ficaram ali reunidos num cenáculo. E eis que no dia de Pentecostes, que era a quarta festa anual do povo judeu, eles estão reunidos num cenáculo e de repente um vento impetuoso, enfim, um vento que sacudiu o local, um barulho muito forte, o local tremeu e foram vistas entre eles línguas como de fogo caindo sobre a cabeça de cada um e eles começaram a falar em outras línguas, enfim, coisas tremendas começaram a acontecer ali a ponto de que as pessoas que estavam ali ao redor acharem que eles estavam engaropados, estavam mamados. O pessoal começa a tirar uma onda e fala assim: esses caras estão bêbados. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e diz assim: olha, aqui ninguém está bêbado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali naquele momento estava se cumprindo uma profecia do Velho Testamento, a profecia que marcaria o início dos últimos dias da humanidade sobre a terra. Porque a palavra diz: nos últimos dias derramarei. E se ali estava sendo derramado, é porque ali se iniciava os últimos dias da humanidade sobre a terra. Quando que vai ser o último desses últimos dias? Eu não sei. Nem Jesus, enquanto estava aqui, revelou. Ele disse assim lá em Mateus 24:36, os discípulos conversando com ele sobre essa questão de fim do mundo, da volta dele, do final de todas as coisas, e ele diz assim lá em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, o próprio Jesus enquanto estava aqui na terra, mas unicamente meu Pai. Então eu creio que nós estamos vivenciando aquilo que é chamado na Bíblia como últimos dias. Quando será o final deles, ninguém sabe. Tem muita gente falando besteira por aí, anunciando, né? A minha sogra, que a gente tem chamado carinhosamente de vovó do Apocalipse, né? Já ouvi um outro pastor aí que diz que no dia 30 não é para ninguém sair na rua, porque todo mundo vai morrer, vai acontecer um bocado de desgraça, não sei o que lá, que é o cavalo do Apocalipse. Inclusive mudou até a cor do cavalo, porque diz que o cavalo é esverdeado. Olha, eu sou corintiano, mas chegar ao ponto de dizer que os cavalos lá de Apocalipse é verde, também já é brincadeira, né? Mas enfim, nós estamos vivendo, brincadeiras à parte, aquilo que são os últimos dias da humanidade sobre a Terra, sem dúvida alguma. Porém, eu creio que esses dias não são marcados apenas por dificuldades. São marcados por dificuldades? Sim, tem muita dificuldade. Tanto que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim para o seu discípulo Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias, se referindo a esses dias, a esse tempo que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis. Então ele não brincou, ele falou sério. A palavra de Deus deixa isso muito claro, que nos últimos dias seriam dias que a humanidade estremeria, coisas terríveis aconteceriam e estão acontecendo. Só que eu não creio que esses últimos dias são apenas para catástrofes, para desgraça, só para coisa ruim. Eu creio que nesses últimos dias também são para
marcar o cumprimento das grandes promessas de Deus para a nossa vida. Então, se por um lado nós entendemos que os últimos dias são tempos difíceis, nós também temos que entender que os últimos dias são dias marcados pelo derramamento do poder do Espírito Santo. São tempos marcados pelo cumprimento de profecias tremendas da palavra de Deus para nossas vidas. Por exemplo, o próprio derramamento do Espírito Santo, que eu disse aí em Atos, que estava prometido desde o Velho Testamento, se cumpriu. Derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, não apenas sobre toda a carne, mas também habitando a todo aquele que crê. Promessa da volta, da presença de Jesus. Vamos começar pela presença de Jesus, porque lá em Mateus 28, 20, Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que Jesus falou? Até o último dia, desses últimos dias, eu estarei contigo. Então nós temos a presença de Jesus em meio a essas dificuldades todas. Nós temos a promessa da volta de Jesus, está lá em Atos 1:11. Quando os discípulos estão lá de boca aberta olhando no céu, vendo Jesus subir, porque eles contemplaram isso. Os anjos que estão ao seu redor dizem assim: por que vocês estão de boca aberta aí olhando para o céu? Essa questão de boca aberta é interpretação minha, tá bom? E eles falam: não, está todo mundo lá. Ele fala assim: da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E isso é cumprimento para os últimos dias. É promessa para nós, agora que vivemos nesse tempo. Poder sobre as forças do mal. Está lá, lê lá o final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. Diz assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Pisarão escorpiões e não lhe fará mal nenhum. Se tomarem de algum veneno, não vai acontecer nada. Vão impor as mãos sobre os enfermos, vão curar. Vão expulsar demônios das pessoas. Então nós temos promessas do poder de Deus agindo na vida da gente, pela gente também. Está lá. Nós temos promessas quase incríveis. Quando você olha, por exemplo, para Mateus 17:20, Jesus dizendo assim para os seus discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, meus amados, deixa eu dizer uma coisa. Vivemos os últimos dias da humanidade sobre a terra, realmente vivemos. Vivemos. São tempos de extremas dificuldades? São e continuarão sendo tempos difíceis. Porém também são tempos de derramamento de poder de Deus, como jamais se viu na história da humanidade, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que, vivenciando em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, a tantos impossíveis, nós acabamos de nos esquecer desse outro lado, dessa outra marca dos últimos dias, que é a presença, o poder, a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, por nós e através de nós. Mas, meditando no capítulo 11 de João, que fala lá sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Vocês conhecem bem a história conhecida, né? Lázaro está doente, as irmãs mandam buscar Jesus, Jesus não vem de pronto, chega depois de 4 dias, quando ele chega, Lázaro já está sepultado, e então, por fim, ele acaba ressuscitando Lázaro. Interessante é que toda essa narrativa cobre 4 dias. E Deus falou ao meu coração que esses 4 dias são profeticamente 4 tempos, 4 momentos existenciais das nossas vidas, que são marcados por coisas específicas que eu quero estar compartilhando com vocês a partir de agora. Eu quero compartilhar contigo aquilo que Jesus me trouxe à luz, aquilo que Ele me revelou acerca desses 4 dias narrados em João capítulo 11, sobre a morte e ressurreição de Lázaro. E o primeiro dia que eu quero compartilhar com vocês é o tempo da constatação. Então eu creio que cada dia é um tempo, é um marco, é um momento existencial na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida. E o primeiro dia dessa narrativa marca o tempo da constatação.
Ou seja, é o momento que finalmente a pessoa cai em si sobre o seu momento existencial. Eu não sei quanto tempo levou para Maria e Marta caírem em si que a situação de Lázaro estava insustentável. Certamente eles adoeceram, foi ficando doente, vai tomando um remedinho caseiro, chama um médico quando a coisa está ficando mais difícil, mas de repente eles viram que o negócio engrossou e que não dava mais, que a coisa estava sendo extrema, então vem a constatação: olha, passou do tempo, dançamos, não dá mais. Qual a saída? Chama Jesus. Chama Jesus, porque Jesus ama Lázaro. E chamando Jesus, Jesus virá aqui e vai curar Lázaro. Só que eles fazem isso no momento que já está extremo. Sabe? Eu não sei, como te disse, quanto tempo levou, mas em determinado momento eles caíram em si. Eles constataram que a situação estava insustentável. E aí eles mandam rapidinho chamar Jesus. E rapidinho mesmo. Até porque eles moravam na região sul, Jesus estava residindo na região norte, e dizem os entendidos que a distância entre uma e outra localidade era mais ou menos um dia de caminhada. Dizem aquele padre não tinha, naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, então o caba tinha que ir a pé mesmo, ou no lombo de burro, enfim, mas a caminhada era de mais ou menos um dia. E aí eles mandam rapidinho, por quê? Porque caiu em si, a situação está insustentável. Só Jesus manda chamar ele. E essa é a realidade constatada em nossas vidas. Porque nós muitas vezes somos assim. Até a gente cair em si, que a situação que estamos vivendo, que o problema que estamos atravessando é insustentável, às vezes demoramos muito tempo. Aí a situação vai se tornando crônica, assim como se tornou crônica a enfermidade de Lázaro. E aí a gente, vamos correr para Jesus, vamos correr para Jesus, vamos correr para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que se torna crônico é mais complicado de ser curado, sarado, tratado. Por que aquelas irmãs não correram para Jesus antes? Por que tiveram que esperar até o momento em que ele está à beira da morte para então chamar Jesus? E aqui já vem uma lição clara para nós. E deixa eu te dizer ela. Leva Jesus o teu problema, antes que ele se torne crônico. Leva de primeiro os teus problemas para Jesus, antes que ele vá se agravando até um ponto que você não suporta mais. Se lembra da letra do hino 155 do cantor cristão? O grande amigo, mais conhecido como Em Jesus Amigo Temos, mas é o grande amigo. Diz lá em uma das suas partes: temos lidas e pesares, e na vida tentação, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Você está vivendo um tempo assim? Um tempo em que você está constatando que a situação está crônica, está insuportável. Não espere a coisa ir mais além do que já foi. Eu quero te dizer que já passou da hora de você correr para Jesus. Mas esse primeiro dia é o tempo da constatação. É aquele momento existencial em que eu me dou conta do que está acontecendo comigo. Segundo dia, eu creio que é o tempo da esperança. Por quê? Eu disse que era um dia para ir, um dia para voltar, um dia de distância entre a localidade de Lázaro e a localidade de Jesus. Então, as irmãs mandam o mensageiro chamar Jesus. O que está na cabeça dela? Um dia para chegar lá. Segundo dia vai ser quando Jesus vai estar chegando. Então, olha, fica tranquilo, calma lá, vamos segurar mais um pouco. Está chegando o segundo dia, chegou o segundo dia, vai trazer Jesus, e Jesus vai trazer a cura. Em outras palavras, o segundo dia era o dia da esperança, porque era o dia que Jesus chegaria com a solução. Jesus já estava a caminho na mente delas. Só que ocorreu um imprevisto. E esse é o problema de nós permitirmos
que os nossos problemas se tornem crônicos. Entre a ida e a volta do mensageiro, Lázaro morreu. A situação tinha se tornado tão crônica, a enfermidade dele tinha evoluído tanto, que ele não conseguiu suportar além do primeiro dia. Entre o primeiro e o segundo dia, Lázaro faleceu. Então por que, pastor, o senhor chama o segundo dia de tempo da esperança? É porque certamente aquelas irmãs que estavam acostumadas a conviver com Jesus, porque volta e meia Jesus, entre suas idas e vindas a Jerusalém, passava pela casa de Marta, Maria e Lázaro. Então elas estavam bem informadas sobre Jesus, elas tinham intimidade, relacionamento com Jesus. E certamente elas sabiam do caso do filho da viúva lá de Lucas capítulo 7, quando Jesus pega lá um cortejo fúnebre e está lá a viúva da cidade de Naim. Alguns falam assim, a viúva de Naim, né? Daí parece que o nome do marido dela que morreu era Naim, mas não tem nada a ver. A cidade que ela morava, que era Naim, se chamava Naim. Então aquela viúva da cidade de Naim está ali em meio ao cortejo fúnebre do seu filho único e está levando ele para o sepultamento. E aí Jesus chega ali, ressuscita o menino e devolve o menino vivinho para sua mãe. Marta e Maria sabiam disso, como sabia também que ele tinha curado a filha de Jairo, aquele principal da sinagoga que nós pregamos aqui, está lá em Lucas capítulo 8, né? E chegaram e falaram, olha, a sua filha já morreu, não perturba mais o mestre não. Ele, não, olha, só creia. Chegou lá, falou que a menina estava dormindo, todo mundo tirou sarro, deu risada. Ele foi lá, entrou no quarto, ressuscitou a menina e devolveu para a mãe, mandou dar comida e seguiu em frente. Certamente Marta e Maria conheciam esses casos, essas histórias. Então, ainda que o mensageiro tivesse voltado e chegado ali sozinho, que essa foi uma das grandes tristezas, mas depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ainda havia a esperança. Tudo bem, Jesus não veio, mas ele ainda virá. E ainda que meu irmão esteja morto, ele vai dar um jeito. Ele já deu um jeito em outros defuntos, por que não vai dar jeito no meu irmão? Então ainda havia esperança. Então eles estão ali crendo, tudo bem, eu mandei o mensageiro foi, só que enquanto ele foi, Lázaro morreu. Só que eu não tenho telefone para ligar lá para Jesus e falar assim, ó, Jesus, suspende a tua vinda porque já morreu. Então ele morreu aqui, o mensageiro foi, mas no segundo dia ele vai voltar. E quando ele chegar aqui, alguma coisa ele vai fazer, porque ele já ressuscitou outros também. Então vamos aguardar. Morreu, mas ainda há esperança. Aí chega o garoto lá, o moço que foi levar o recado para Jesus. Só que chega sozinho. Jesus não está com eles. Então vejam bem, vão entendendo o drama que está vivendo essa família, tá? O irmão está enfermo, manda chamar, nós nos constatamos, né? No primeiro dia da constatação, nós caímos em si que o problema está insuportável, está à beira da morte, manda chamar Jesus. Só que enquanto o mensageiro vai, Lázaro morre. Mas no segundo dia, o mensageiro volta e eles pensavam que no segundo dia voltaria com Jesus. E aí, mesmo que Lázaro estivesse morto, ainda daria jeito. Só que o mensageiro chega sem Jesus. Poxa, pastor, então acabou a esperança? E o senhor está dizendo que esse segundo tempo, depois da constatação, é o tempo da esperança? Sim. Porque certamente estava na mente delas o que aconteceu no primeiro milagre de Jesus, que foi numa festa de casamento, as bodas de Caná. O que aconteceu ali? Jesus foi convidado para o casamento. A família apressou ele, bora, vamos embora para o casamento, está atrasado. Ele falou, não, vou ficar por aqui mesmo. Depois de um tempo, Jesus vai para a festa. Ele chega atrasado nas bodas de Caná, mas chega para levar solução para o problema que estava ocorrendo naquele casamento, naquela festa de casamento. Você lembra que ele transforma água em vinho porque o vinho tinha acabado? Pois é, ele foi atrasado para a festa. Então deve ter passado na mente delas. Ele não veio como mensageiro, mas a qualquer momento durante esse segundo dia,
ele vai chegar. Então o segundo dia é marcado pela esperança. O primeiro dia é a constatação, a situação está insuportável. A coisa complicou, se tornou crônica, mas no segundo dia há a esperança de que tudo vai dar certo, tudo vai ser consertado, todos os problemas serão solucionados. Você está vivendo um tempo assim, um tempo de esperança, tá? Mas uma esperança que parece que nunca acontece, né? Parece que entre a constatação e a esperança da solução só acontecem coisas mais complicadas ainda. O irmão Lázaro, não esse do texto de João 11, mas o irmão Lázaro, aquele cantor que há pouco tempo partiu para a glória, como fui abençoado pelas canções deste homem. Como Deus mexeu na minha vida num momento de extrema dificuldade, de extrema tristeza que eu vivenciei. E ele cantava em uma das suas canções assim: já faz um tempo que você clamou, por tantas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. É assim, né? A gente constata a situação insuportável, então a gente nutre uma esperança, mas que parece que não será concretizada. Mas aí a gente passa para o terceiro dia. E o terceiro dia, eu creio, que é o tempo da total frustração. Em vez de melhorar, piorou. Então, o primeiro dia, tempo da constatação. Caí em si sobre o meu problema, a minha situação existencial. Segundo dia, o dia da esperança. Tudo pode melhorar. Mas daí vem o terceiro dia e acaba com a nossa esperança, porque o terceiro dia é o tempo da total frustração. Por quê? Porque Jesus não apareceu nem no segundo dia e agora já é o terceiro. E agora o negócio está feio. E agora não tem mais jeito, é enterrar e acabou. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo eles vivenciando ali com Jesus, sendo íntimos de Jesus, Marta, Maria, Lázaro, enfim, e toda aquela turma, até mesmo os apóstolos, eles não tinham uma visão clara de tudo que era e que ensinava Jesus, né? Eles tinham uma visão ainda meio que obscurecida, eles não tinham um entendimento claro que depois, com o derramamento do Espírito Santo, com o Espírito Santo vindo habitar, então as coisas começam a ficar mais explícitas para eles, mas muitas coisas eles não entendiam no momento. Não entendiam completamente. E ainda eles viviam dentro da cultura sócio-religiosa de Israel, inclusive com os seus ritos e mitos. E entre esses mitos, conta-se que os judeus acreditavam que após a morte, por algum tempo, a alma ainda ficava do lado do cadáver. Tanto que nas cerimônias de sepultamento, há todo um respeito para com o cadáver, há todo um momento de se falar, recitar salmos, cânticos e algumas palavras respeitosas e amorosas acerca do falecido para honrar a vida dele, entendendo que a alma dele está ali do lado, então tem que ser respeitada. E eles entendiam que a alma poderia ficar até 3 dias ali antes de tomar outro rumo. Então, enquanto estava o primeiro e o segundo dia, ainda havia uma esperança, nem que fosse baseada não no poder de Jesus, mas num mito local. Mas daí chega o terceiro dia, e Jesus também não aparece. Aí toda a esperança de uma solução se esvaiu, se foi. Agora, até a esperança de Jesus fazer alguma coisa já não existia mais. E é nessa hora que começam os questionamentos, né? Tanto que na música que eu citei do irmão Lázaro, na continuação diz assim: então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, pois eu sou teu filho. É a hora que chega o desespero, ele bate a porta e você fala: Senhor, por quê? Por que não eu? Eu sou teu filho, Senhor.
A revolta bate no coração do homem nesse momento, assim como aconteceu com Maria e Marta. Se lembra do posicionamento delas? Se tu estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Ou seja, meu irmão morreu, não foi por minha negligência de não recorrer ao Senhor antes do problema se tornar crônico. Não, a culpa não foi minha por deixar a situação chegar num grau de dificuldade sem retorno. Não, a culpa é tua. Se tu estivesse aqui, não teria acontecido. É o momento da revolta, e no momento da revolta a gente faz esse tipo de besteira, a gente fala esse tipo de besteira. Aí a gente pensa essas coisas. Nunca a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. A questão é com Deus, né? Então a gente fica lá, que nem o irmão Lázaro cantou, o que eu fiz para merecer isso? O ser humano é assim. E você está vivendo um tempo de frustração total na tua vida? Você já passou do dia, do tempo da constatação? Entrou no segundo dia da esperança, mas agora já chegou o terceiro tempo em que não aconteceu nada. Jesus não apareceu para intervir no teu problema e você disse, já era, não dá mais, sei lá, Deus não gosta de mim, eu não sei, mas não tem mais jeito. Você está chorando, é um tempo de choro na tua vida, por conta dessa frustração toda. Então deixa eu te dizer uma coisa, se é tempo de choro, chore mesmo, sabe? Não tem essa que cante não pode chorar em meio à dificuldade. Isso é coisa que a gente aprende em casa com os pais desde sempre. O pai, a mãe vai lá e dá uma chinelada, né? E aí arde, e aí você chora e engole o choro. Como engole o choro se está doendo? Então se está doendo é para chorar. Então, se você nesse momento está tomando uma palmada da vida e está ardendo, chore. Se for o caso, se desespere. Pastor, você está falando para me desesperar? Estou. Você e eu, nós somos seres humanos. E como seres humanos, muitas vezes a esperança se esvai. Mas depois de você espernear e chorar, deixa eu te dizer uma coisa. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Sabe por quê? Porque a história toda ocorreu em 4 dias, não em 3. Sabe? Não entregue os pontos, porque o 4º dia ainda não chegou. Ele está para chegar. O 4º dia não é apenas mais um dia, não é mais um simples tempo na tua existência, mas o 4º dia é o dia que marca a tua vitória, em nome de Jesus. O 4º dia é o dia da ressurreição. E é sobre exatamente isso que eu quero falar agora. O 4º dia, o tempo da ressurreição. Meus queridos, é justamente no momento em que a gente menos espera. Em que a gente, na realidade, não espera mais nada. É justamente em momentos assim que o Senhor se mostra tão gracioso para conosco. Nós não merecemos nada, mas Ele chega a fim de intervir na nossa situação. É graça, é imerecido. Ele faz porque Ele é gracioso. É justamente nesse momento de frustração que Ele se faz tão misericordioso. Misericórdia é vestir a pele do outro. Jesus, quando Ele se fez carne, quando Ele veio a esse mundo, está lá em João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que quer dizer isso? Ele vestiu a nossa pele. Ele pôde sentir o que eu e você sentimos. E naquele momento de frustração, na família de Lázaro, Ele está ali junto à sepultura, olhando aquelas irmãs desesperadas, chorando, e Ele começa a chorar também. Por quê? Ele não confiava no poder que Ele mesmo tinha de ressuscitar e resolver aquela situação. Ele chorava, porque Ele se colocou na pele deles. Ele se colocou na pele daquelas irmãs. Ele sentiu o que o coração delas estava sentindo. E é nesse momento de frustração na tua vida, onde toda a esperança se foi, que Ele se mostra misericordioso para contigo. Ele veste a tua pele e sente a tua dor. Você está frustrado? Está se sentindo sem saída? O Senhor tem um recado para você. Deus manda te dizer
que a história não acaba em 3 dias, nem em 3 tempos. O 4º dia, o 4º tempo está para chegar. Ele está chegando. E quando ele chega, é o tempo da ressurreição. É aonde tudo aquilo que morreu volta à vida. É o tempo da ressurreição das tuas finanças. Tanta gente quebrando nesse tempo de pandemia, mas o 4º dia está chegando e será o tempo da ressurreição das tuas finanças. O 4º dia está chegando e é o tempo da ressurreição do teu casamento. É o tempo da ressurreição do teu sentimento amoroso, dos teus relacionamentos quebrados. É o tempo da ressurreição do amor na tua vida. É o tempo da ressurreição da tua vida espiritual, para viver um tempo de santidade, de comunhão, de intimidade com Deus, de vida em Jesus, cheio do Espírito Santo, como você jamais teve na vida. É tempo da ressurreição do teu ministério, da ressurreição das obras que Deus quer realizar através das tuas mãos. Meus queridos, eu quero concluir. E, concluindo, eu quero fazer algumas indagações aqui para você. Em qual dia, em qual tempo existencial você tem vivido? Qual é o teu tempo existencial agora? É o primeiro dia, o primeiro tempo, o tempo da constatação? Onde você caiu em si, ó, essa situação está insuportável. Ou é o segundo dia, que é o tempo da esperança, onde você crê que a qualquer momento Jesus vai chegar para solucionar o teu problema? Ou quem sabe você está vivendo o terceiro dia, o terceiro tempo, que é o tempo da frustração, onde a esperança já se foi, nada aconteceu e você crê que nada acontecerá. Seja qual for o teu momento existencial atual, saiba, repito, a coisa toda não acabou em 3 dias. Foram 4. E o 4º dia está para raiar. O 4º dia está nascendo na tua vida. E nesse 4º dia será o tempo da ressurreição para a tua vida, onde você desfrutará do melhor de Deus para você. Creia nisso, em nome de Jesus, e é no nome dele que eu quero orar por você nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essas palavras que foram ditas através da minha boca, mas eu creio que não são vindas de mim mesmo, mas vem de ti, porque eu sou tão somente um vaso teu. Sou tão somente a tua boca sobre tantos quantos estão me vendo e ouvindo nesse momento. E eu quero te pedir, ó Pai, que tu, através do poder do teu Santo Espírito, esteja elucidando isso na mente e no coração de cada um que está me vendo e ouvindo nesse momento. Conscientizando desses 4 tempos existenciais contidos em João capítulo 11, nessa narrativa da ressurreição de Lázaro. Que tu esteja, Senhor, mostrando a cada um em que momento de vida eles se encontram. E que tu esteja, Senhor, ministrando poderosamente na vida deles. Que o 4º dia está para raiar. E que venha esse 4º dia, Pai. E que traga com ele a ressurreição que tanto precisamos. Sê conosco, sê com cada um que sofre nesse momento, Pai. Eu sei, tu tomaste a nossa pele em Jesus Cristo. E tu é capaz de sentir a dor que estamos sentindo. Por isso, Pai, que o dia da ressurreição, o 4º dia, nasça no coração de cada um que nesse momento chora. Eu te peço isso no nome poderoso de Jesus. E que a tua graça, essa graça maravilhosa, que o teu amor, Pai, esse amor tremendo, imensurável, que essa misericórdia,
esse vestir a nossa fé. Que toda a consolação do Espírito Santo e esse poder tremendo que foi derramado por sobre toda a carne e que está naquele que crê, guarde a nossa vida, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde todo o teu povo espalhado por sobre essa terra. Te peço isso desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.